Está no ar mais um vídeo aqui no canal Tua Estrela Te Conduz. Uma boa tarde para todo mundo. Hoje é quarta-feira, dia 21 de setembro. Para quem não me conhece, eu sou Iverson Santos. Aqui no canal são 2 conteúdos diários. O primeiro já entrou 9 horas da manhã. Este aqui é o segundo, que entra sempre às 5 horas da tarde, com muitas notícias, informações, opiniões sobre o nosso Botafogo. Lembrando que toda terça, toda quinta tem live aqui no canal, 4 horas da tarde. Nossos tradicionais pós-jogos também, sempre que termina os jogos do Botafogo, pode correr para cá, porque tem a nossa tradicional live pós-jogo. Muitos conteúdos, muitos mesmos conteúdos para vocês aqui, com muitas notícias, informações, opiniões sobre o nosso Botafogo. Inscreva-se no canal, pô, dá essa moral aí de graça, não custa nada. Deixa o like também agora, para você não esquecer. Vamos ajudar o canal e ative também o sino de notificações para não perder nada do que acontece no Botafogo. E se você puder, se você quiser, seja membro aqui embaixo também por apenas R$ 2,99 ao mês. Você ajuda o canal a se manter de pé e ainda entra lá no nosso grupo do WhatsApp. Bom, quero conversar com vocês, cara, um tema que eu tô vendo muitos debates, muitas situações e a torcida um pouco dividida, né? Confiar, acreditar que a gente pode ainda para Libertadores ou não criar muita expectativa para a gente não acabar frustrado. Aqui no canal, para quem me acompanha, eu prezo, eu quero e eu vou até o fim acreditando que o Botafogo pode e tem que pegar uma pré-Libertadores neste Campeonato Brasileiro. Um Campeonato Brasileiro, se não um dos mais fáceis dos últimos tempos, um dos mais fáceis, cara, na minha opinião, desses últimos tempos, porque é um campeonato muito equilibrado, tem muito time grande na Série B. Pra você ver, o Botafogo vem fazendo um campeonato de oscilações e mesmo assim o Botafogo é o 10º colocado. A gente está a 5 pontos do América, que é o primeiro dentro do G8, e a próxima rodada tudo pode embolar, tudo pode acontecer, e essa galera que está na frente do Botafogo, ainda teremos muitos confrontos diretos entre eles. A próxima rodada, o jogo contra o Goiás, o Botafogo que voltou a treinar hoje, tá? Botafogo que vai ter o desfalque do Eduardo, Gatito Fernandes no jogo contra o Goiás daqui a uma semana, quarta-feira, fora de casa. Botafogo voltou a treinar hoje com algumas novidades também ali. O Rafael volta a treinar com o grupo. Talvez o Rafael possa voltar como titular na lateral direita no jogo contra o Goiás. O Botafogo que vai treinar agora até terça-feira, aí viaja para encarar o Goiás na quarta, jogo no Serrinha, beleza? Então assim, se a gente vencer o Goiás na próxima rodada e o América Mineiro tropeçar com o Cuiabá e o Atlético Mineiro, que é o 7º, tropeçar com o Palmeiras, o Botafogo fica a 3 pontos do Atlético Mineiro, que é o 7º, e o Botafogo fica a 2 pontos do América, que é o 8º colocado. Então, assim, eu não quero trazer o argumento aqui pro canal de que é obrigação o Botafogo ir para pré-Libertadores. Não, eu acho que não chega a esse extremo de ser obrigação. Mas se a gente pegar algumas coisas que vem acontecendo durante a temporada, mesmo a gente sabendo que era uma temporada de oscilações, uma temporada que se monta um time no decorrer do campeonato, o técnico chega ali, Campeonato Brasileiro já praticamente começando, pouco tempo para trabalhar no início. Enfim, a gente sabia que seria um campeonato de oscilações, mas salários em dia. O Botafogo hoje tem um bom elenco, um bom time, voo fretado, tem 3 campos no Espaço Lunier, bons campos com bons gramados para você treinar. Você, apesar de não ter um CT, de não ter aquela estrutura que a gente sempre sonhou por enquanto, mas tem uma boa estrutura, uma estrutura ok para essa temporada, tem tudo do bom e do melhor. É obrigação pegar pré-Libertadores? Na minha opinião, não chega a ser uma obrigação pelo fato dessas oscilações de se montar um time no decorrer do campeonato, o técnico chegar em cima. Mas se a gente pegar um outro lado, essa segunda janela, tudo que a gente tem hoje, que a gente nunca teve, sempre foram salários atrasados, tudo de dificuldades que nós passamos, não chega ao ponto de ser uma obrigação, mas eu acho que o Botafogo tem que ir até o final, tem que fazer o possível, não pode amarelar para tentar pegar essa pré-Libertadores. Por que eu tô trazendo esse tema aqui? Porque eu tô vendo uma grande parte da torcida
meio que dividida e não confiando tanto, principalmente pelo fato do primeiro turno. Teve um jogo no primeiro turno, se eu não me engano, foi contra o América Mineiro no Independência. Se a gente vencesse aquele jogo, o Botafogo seria líder do campeonato. A gente não conseguiu vencer aquela partida, depois o Botafogo foi caindo na tabela e a torcida ali acabou ficando frustrada, né? Porque a gente acreditava em algo maior e depois daquele jogo a gente só foi caindo cada vez mais. Chegamos a entrar na zona de rebaixamento uma vez, rapidamente saímos dela e isso frustrou a torcida botafoguense, principalmente dentro do estádio Newton Santos, que o Botafogo tem uma campanha bem ruim jogando dentro de casa, tá melhorando agora um pouquinho, mas sempre foi ruim a campanha dentro de casa e isso acabou traumatizando um pouco a torcida botafoguense. Isso acabou frustrando um pouco o torcedor botafoguense. Então, quando a gente fala em pré-Libertadores neste momento, a torcida fica ressabiada e a torcida não tá errada não, grande parte dela, tá? Tipo, não vou acreditar, não vou colocar minhas fichas nisso, porque se o Botafogo não for acabar indo para uma Sul-Americana, eu não quero ficar frustrado. Eu entendo, eu até entendo esse lado da torcida por tudo que a gente tá passando esse ano, mas é o seguinte, temos que confiar. Temos que acreditar e temos que cobrar sim. A gente é torcedor, a gente tem o direito de cobrar, a gente tem o direito de querer o melhor para o nosso time. Claro, se não conseguir a pré-Libertadores, não é o fim do mundo, a gente vai para uma Sul-Americana, que não é o desejo de muita gente, mas também é um campeonato interessante pra gente, que tá há muito tempo sem título. Mas temos que cobrar sim, cara. Temos que apoiar pra gente ir pra pré-Libertadores, porque se não for, cara, a gente não tem que ficar frustrado. Mas se for, a gente vai ficar feliz, a gente vai comemorar. E na minha opinião, o que o Botafogo precisa, cara? Na segunda parte do vídeo, eu volto para encerrar, eu vou falar o que o Botafogo precisa pra gente conseguir essa vaga na pré-Libertadores. Que não tá difícil a gente conseguir, mas a gente tem que confiar, acreditar e cobrar. Não é uma obrigação, se não acontecer, a gente não tem que ficar frustrado, não é o fim do mundo, mas cobrar, confiar, acreditar, querer, nós devemos sim, como torcedor de clube grande, que é o Botafogo. Fica aí que na segunda parte do vídeo eu volto para trazer alguns detalhes para vocês. Voltando aqui para finalizar, mas antes você vai dar aquela moral, vai compartilhar esse vídeo aqui nos grupos do WhatsApp, daqueles botafoguenses aí que vocês participam, conto com essa ajuda de vocês, conto com a moral, tá? Para finalizar, gente, o que o Botafogo precisa de fato fazer daqui pro restante do final do campeonato pra gente de fato pegar essa vaga na pré-Libertadores, na minha opinião? Primeiro, o Botafogo precisa engatar uma sequência de vitórias. 2 jogos seguidos que o Botafogo venceu até então foram Internacional e São Paulo. O Botafogo, naquela altura, foram os últimos e únicos 2 jogos que o Botafogo venceu em sequência, Internacional e São Paulo. O Botafogo até aqui não tem nenhuma sequência de 3 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro, e isso é ruim. O Botafogo tem que se acostumar a vencer, o Botafogo tem que vencer jogos em sequências. Não é vencer um, empatar outro, perde um, ganha outro, não. É engatar uma sequência de vitória, é ganhar do Goiás agora fora de casa, que pra gente é uma final, depois vai pegar o Palmeiras, é entrar com vontade de ganhar, porque a gente entrando com vontade de ganhar, vontade mesmo, dentro de casa, a gente pelo menos empata com um bom time do Palmeiras, né? Porque pra você empatar com o Palmeiras, tu tem que fazer no mínimo um jogo muito bom, depois pega o Avaí fora de casa e tem que ganhar o Avaí de qualquer jeito. Então assim, e depois disso, meu irmão, vem São Paulo no Morumbi, tem que entrar de frente para frente com o São Paulo, irmão. De igual para igual. É Morumbi e tudo mais. São Paulo é clube grande, mas temos que entrar de igual para igual, bater de frente com o São Paulo e tentar uma sequência de vitórias aí que a gente ainda não tem nesse Campeonato Brasileiro. Nós temos jogadores que decidem jogos agora, a gente não tem aquele craque sensacional, aquele craque que desequilibra um jogo pra gente, mas a gente tem jogadores para decidir. A gente tem o Marçal, que coloca a bola na cabeça do Cuesta para fazer o gol. A gente tem o próprio Eduardo, que pega a bola, faz uma jogada diferente talvez e possa encontrar o Tiquinho Soares, que é outro jogador que a gente tem para decidir também. Tiquinho Soares, a gente tem um bom camisa 9.
e outra situação também. Então os jogadores têm que chamar a responsabilidade, tá? E pra gente fechar, falta um pouco mais do técnico também em relação ao time ser um pouco mais equilibrado no decorrer dos 90 minutos. O Botafogo tem hora que ataca muito, tem hora que toma muita pressão, tem hora que dorme dentro de campo. Então, assim, o time do Botafogo dentro dos 90 minutos, nas partidas, ele oscila muito. Tem hora que o Botafogo tá muito bem no ataque e a torcida fica em êxtase. Tem hora que o Botafogo sofre muita pressão lá atrás. Tem hora que o Botafogo tá meio que sonolento no jogo e a torcida fica irritada. Então a gente tem que ter um equilíbrio nesse time no decorrer das partidas, tá? Tem que ser um time mais equilibrado. Engatar a sequência de vitórias, jogadores decidirem jogos, chamarem responsabilidades e o time dentro de campo, pela parte do treinador Luiz Castro, ser mais equilibrado. Eu acho que se a gente conseguir essas 3 situações aqui, a gente consegue pegar uma pré-Libertadores sim, porque não tá difícil, dá, e a gente tem que cobrar, confiar, acreditar, e se não acontecer, a gente não tem que ficar frustrado, mas a gente tem que acreditar até o final. Se você chegou até aqui, obrigado, inscreva-se no canal, deixe seu like, ative aí o sino para receber todas as notificações, não perder nada do que acontece no Botafogo. Amanhã, quinta-feira, eu tô de volta, 9 da manhã, e a live, 4 horas da tarde, conto com a audiência, conto com a ajuda de vocês, a moral. Fogão, se cuidem, fiquem com Deus, bom restinho de quarta-feira, gosto mais de você do que de mim.